Pessoal, mais uma vez o professor Claciano passando para deixar o vídeo explicando o conteúdo da semana e corrigindo as questões que foram postas como exercício para vocês, tá certo? Então, espero que estejam bem mais uma vez e vamos seguir adiante. Espero que logo estejamos estudando presencialmente. Então, o vídeo de hoje, vamos falar sobre outros tipos de derivação. Nós temos visto, então, dentro do processo de formação de palavras, que existem processos, né, pelos quais as novas palavras surgem. Dentre esses processos, nós temos, quando nós utilizamos prefixos, que são aquelas partículazinhas que vêm antes do radical. Também tem quando nós utilizamos os sufixos, então, derivação prefixal quando usamos os prefixos, derivação sufixal quando utilizamos os sufixos. Hoje nós vamos dar continuidade e vamos ver mais um tipo de derivação, tá certo? Aquilo que a gente chama de derivação imprópria. Então, seguindo aí, a gente sai com as questões e o conteúdo também. Então, a primeira questão diz assim, ó, da página 48, 49, de questões de 1 a 5. Vai dizer assim: leia o título e a primeira linha de uma notícia. Então, vai apresentar aí o título e a primeira linha da notícia. O título é: Os prós e contras dos carros elétricos. A eletrificação vai salvar todos ou é tudo exagero? Entre mitos e fatos, a verdade está no meio do caminho. Então, o item A pergunta assim: o que você esperaria encontrar em uma notícia com o título Os prós e contras dos carros elétricos? O que você esperaria encontrar? Então, são os pontos positivos, né? O lado positivo e negativo dos carros elétricos. Então, os prós se referindo aos positivos, os contras, obviamente, aos aspectos negativos. B. No título da notícia, há um elemento de composição e um prefixo. Os dois foram transformados em substantivos. Quais são eles? Então, que elementos são esses? Os prós e contras, né? Então, os prós é o prefixo, prós, né? O prefixo e contra é o elemento de composição. Os prós, prefixo, e os contras, elemento de composição. Bem simples, né? Isso só para vocês irem percebendo também, tá ok? Segunda questão, ó. Veja mais um caso desse título de matéria jornalística. Aprenda a aceitar um não como resposta. Então, nesse caso, uma palavra que geralmente é associada a outra classe gramatical transformou-se em substantivo pelo acréscimo de um artigo. Qual é? Então, qual foi a palavra aí nesse título que ela é utilizada dentro de uma outra classe gramatical e com o acréscimo de um artigo ela acaba se transformando em um substantivo? Qual é? A palavra não, né? Ela pertence à classe dos advérbios, mas quando a gente coloca o artigo, que é o artigo indefinido essa palavra deixa de ser um advérbio, né? E se transforma em um substantivo. Isso acontece com todas as palavras, tá ok? Então, quando a gente tem um artigo diante de uma palavra, por exemplo, de um verbo, como a gente vai ver mais adiante, aquela palavra deixa de ser um verbo e se transforma em um substantivo. O nome disso é derivação imprópria. Quando uma palavra muda de categoria gramatical, de classe gramatical, damos então o nome de derivação imprópria. Ok? Terceira questão. Lê este trecho de uma matéria jornalística. O que seria do amarelo? Boris Feldman. O que seria do amarelo se todos gostassem do vermelho? Pois é. No caso dos automóveis, existem pesquisas que determinam as cores preferidas em cada canto do mundo. E a preferência mundial no ano passado foi do branco. E o prata veio cair na preferência nos últimos anos, mas estabilizou no entorno de 13% do total, especificamente na América do Sul,
Quem mais subiu no gosto do freguês no ano passado foi o vermelho, que subiu 10 pontos no ranking. Então nós temos duas perguntas. Qual é o assunto do texto? Então, a gente viu que a preferência por certas cores de carros em nível mundial, né? B. Se o autor do texto fala em carros de cor branca, vermelho e prata, por que o título é o que seria do amarelo? E aqui as respostas são as mais possíveis, tá certo? Uma resposta pessoal. Uma possível resposta seria para chamar a atenção do leitor e despertar o interesse para a leitura do texto. Essa seria uma possibilidade, tá ok? C. No texto aparecem palavras derivadas por derivação imprópria. Identifique quais são e explique como foram formadas, tá certo? Então, mesmo processo lá. Você pega palavras que pertencem a outra classe gramatical, no caso aqui os adjetivos, nessas cores, e com o acréscimo do artigo, elas passam a ser consideradas, então, substantivos. Então, o que seria do amarelo, do vermelho? Então, todas essas cores estão sendo utilizadas agora como um substantivo. Tem o vermelho, do amarelo, do branco, o prata. Então, foram formadas pelo acréscimo do artigo o, deixando então de serem adjetivos, se tornaram substantivos por causa do acréscimo do artigo. Ok, pessoal? Quarta questão. Com o emprego de um artigo, escreva uma frase com cada palavra a seguir, de modo que elas tenham a função de um substantivo. Então, ele vai dar essas 3 palavras de classes: cantar, verbo, sim, um advérbio, e jantar, outro verbo. Então, com cada uma dessas palavras, você vai formar uma frase, acrescentando um artigo. Então, tem alguns exemplos aí, ó. Todos os dias ouvi ao longe ou cantar dos pássaros. Então, cantar, que é um verbo, se transformou em um substantivo por causa do acréscimo do artigo o. O cantar. Sim, gostaria de uma vez na vida ouvir um sim. Então, mesmo processo aí agora, um artigo indefinido. Sim, que era advérbio, passa a ser um substantivo por causa do acréscimo do artigo definido. E por último, jantar, que é um verbo, se transformou em um substantivo. O jantar estava gelado quando ele voltou. Tá certo? Então aí, utilização da derivação imprópria mais uma vez. E a última questão, para encerrar esse vídeo, nós temos assim, ó. Há outro processo para formar palavras na língua portuguesa, que é a derivação regressiva. Então, derivação imprópria, agora derivação regressiva. Leia este trecho de uma matéria publicada em revista de circulação nacional. Então, nós vamos ter: matemática ajuda a combater perda de memória. A receita é tentar resolver problemas sem calculadora, lápis ou papel. Recentemente, li no jornal de grande circulação que Tom Budzinski, professor de medicina comportamental da Universidade da Flórida, ao pesquisar estímulos mentais e sensoriais que podem auxiliar os idosos, concluiu que tanto a música quanto a matemática ajudam o cérebro a combater a perda da memória associada à idade. Tanto a música quanto a matemática ajudam o cérebro a combater a perda da música associada à idade. Então, no item, a pergunta é assim: você exercita a sua memória? Em sua opinião, que atividades é possível fazer no dia a dia para exercitar o cérebro? Então, algumas possibilidades aí, né? Guardar o número de telefone de amigos sem precisar consultar o celular, guardar o nome e sobrenome de colegas de sala, decorar poemas, endereços, número de casa, né? Fazer contas de cabeça sem calculadora, por aí vai, né? Jogar algum tipo de jogo educativo, quebra-cabeças, jogar xadrez, aprender uma língua, principalmente aquelas mais distantes do português, são formas de nós praticarmos a memória, exercitarmos o cérebro, mudar as coisas de lugar, não ficar sempre na mesma organização.
São algumas estratégias para utilizar o cérebro e ir praticando a memória. Aí a B. Item B pergunta assim: observe a seguir como ocorre o processo de derivação regressiva, em que um verbo se transforma em um substantivo. Então, vender, venda. Elimina-se a terminação verbal e acrescenta-se uma vogal para formar um substantivo. Então, você tira o ER do final da terminação do verbo e acrescenta uma vogal, transformando então aquele verbo em um substantivo. Que substantivo do texto é formado por esse mesmo processo de derivação regressiva? Logo no título, a palavra perda, que é derivada do verbo perder. Então você tirou a terminação final do verbo, o ER, e acrescentou a vogal A, sendo o verbo perder se transformando em perda. Tá ok, pessoal? Próximo vídeo, próxima aula, então nós continuamos. Tenham todos um bom final de semana e uma boa semana e até a próxima.